Olá, turminha, bom dia. Vamos iniciar a primeira parte, não é, do capítulo 14 de História, onde vamos estudar um assunto bem interessante, não é, que tem como tema ser cidadão. Vocês sabem o que é ser cidadão? O que é exercer a cidadania? Quais são os nossos deveres, os nossos direitos como cidadão? Então é sobre isso que nós vamos estudar nas nossas videoaulas de história, tá bom? Prestem bastante atenção. Vamos lá. Ser cidadão. Jornal do Cidadão. Aqui nesse jornalzinho nós estamos vendo a seguinte notícia. Vamos realizar a arrecadação de brinquedos para a campanha de Natal Solidário. Começa a campanha de vacinação contra o sarampo nos postos de saúde. Inaugurada nova escola no bairro de Pereirópolis. Prefeitura lança projeto de coleta seletiva. Então, na páginazinha de abertura do capítulo de vocês puderam observar várias ações, não é? Que faz com que a gente compreenda o que é verdadeiramente o sentido de ser cidadão. Mas a gente vai entender mais agora, através da explicação do conteúdo, se eu estou realmente exercendo o meu papel de cidadão e o que é verdadeiramente cidadania, não é? Você já deve ter percebido que, na vida em sociedade, existem diversas regras para garantir uma boa convivência e o respeito entre as pessoas. Essas regras são conhecidas como deveres e são praticadas pelas pessoas e pelos governos todos os dias. O governo brasileiro, por exemplo, é responsável por garantir escolas para todas as crianças. Já as famílias devem matricular as crianças na escola e acompanhá-las em sua vida escolar. Então, prestem bastante atenção. Ó. O governo, ele é responsável por garantir escolas. As famílias são responsáveis por matricular as crianças e acompanhá-las em sua vida escolar. Além dos deveres, também existem os direitos que oferecem às pessoas a garantia de serem reconhecidas como são, de se desenvolverem, de se expressarem livremente, de terem uma vida digna e de escolherem seus representantes. Segundo as leis brasileiras, todas as crianças têm o direito de viver em um ambiente seguro, ir à escola, ter acesso a tratamento de saúde, brincar. Assim, pode-se entender a cidadania como a combinação dos direitos e dos deveres praticados pelas pessoas que fazem parte de uma sociedade. Então, se hoje uma pessoa chegar para você e perguntar assim, o que é que você entende por cidadania? Aí vocês irão responder. É a combinação dos direitos e dos deveres praticados pelas pessoas que fazem parte de uma sociedade. E um exemplo, o direito de ter escolas e o dever de frequentar essa escola. Isso é cidadania. Outros exemplos de cidadania que nós vimos no início do capítulo, deixa a Lidiane colocar no início. O direito à vacinação, ou seja, o governo oferece a vacinação, mas os pais precisam levar as crianças para serem vacinadas. O governo municipal oferece a coleta seletiva do lixo, não é? Mas as famílias, as pessoas, os cidadãos precisam separar esse lixo para que ele seja coletado pelo caminhão do lixo. Então, ó, aqui nós temos outros exemplos de cidadania. Criança recebendo tratamento dentário, grupo de alunos em uma sala de aula, crianças brincando em um parque, não é? De onde vem a cidadania? Essa cidadania que nós estamos falando aqui, ela surgiu aonde? Vamos aqui. Você já estudou em capítulos anteriores que diversos saberes,
costumes e práticas do seu dia a dia foram influenciados por povos e sociedades do passado. Mas você sabia que a cidadania foi uma dessas práticas que surgiu há muito tempo? Tudo começou há cerca de 2.500 anos na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Nessa época, somente algumas famílias ricas eram as responsáveis por tomar as decisões sobre como a cidade deveria ser governada. Porém, como os atenienses tinham uma forte ligação com sua cidade, começaram a exigir dos governantes o direito de participar das discussões políticas e de decidir o que era melhor para Atenas. Aqui vocês estão vendo Atenas, e foi a partir daqui, na Europa, que começou a surgir, não é, esses termos, essa sociedade cidadã. Foi desse modo que nasceu a cidadania, a partir da ideia de que a população de uma cidade pode debater e decidir sobre as necessidades do povo e sobre a administração da sociedade. Diferentemente do que acontece no Brasil, os cidadãos atenienses não escolhiam um representante para defender suas necessidades. Pelo contrário, cada um deles ia até a Assembleia. O que é a Assembleia, tia Lidiane? Era um lugar onde eram realizadas as reuniões políticas para votar naquilo que acreditavam ser o melhor para o povo e para a cidade. Por esse motivo, a forma de governo da sociedade ateniense era chamada de democracia direta, porque o próprio povo, não é? Eles iam realizar as reuniões políticas. Essa prática, porém, não podia ser realizada por todas as pessoas. Quem era que podia participar dessas práticas? Apenas os homens livres, com mais de 18 anos, que tivessem nascido na cidade e participado do serviço militar, tinham direito à cidadania. Para a sociedade ateniense, as mulheres, os estrangeiros e os escravizados não eram considerados cidadãos e, por isso, não tinham direito de participar das discussões políticas. Aqui, vocês estão vendo ruínas da Ágora, não é? De Atenas. A Ágora era a praça principal das cidades gregas e o local onde os atenienses se reuniam para realizar as assembleias. Mas nós já podemos compreender que nem todas as pessoas faziam parte, não é, das decisões políticas. A construção da cidadania. A cidadania, ela começou a passar por mudanças, não é? E cada país foi construindo a sua de acordo com a sua realidade. Então, como isso aconteceu aqui no Brasil? Essa diferença, não é, entre a cidadania ateniense e a cidadania praticada no Brasil também aconteceu em outros países, porque cada um foi se adaptando. E isso se explica porque a cidadania ela muda segundo o local, a época e as necessidades das pessoas que fazem parte da sociedade onde ela é praticada. Por esse motivo, pode-se dizer que a cidadania ela está sempre em construção. A sociedade vai mudando, as pessoas vão adquirindo novos direitos e, consequentemente, a cidadania vai se reconstruindo. Assim, demorou bastante para que um número maior de pessoas conseguissem praticar sua cidadania em diversos lugares do mundo. Nesse processo aconteceram diversos conflitos entre grupos sociais, não é? Porque cada um se achavam com mais direito do que os outros e isso gerava um conflito de interesses. Na história do Brasil, existem muitos exemplos desse tipo de conflito. Um dos mais longos foi a luta pelo fim da escravidão, não é? Onde pessoas que eram escravizadas queriam sua liberdade. Isso ocorreu porque durante o período da escravidão, os escravizados e seus descendentes não eram considerados cidadãos. Além disso, esse sistema não reconhecia
os direitos dos escravizados e não permitiam que eles tivessem a liberdade de decidir sobre a própria vida. Então, todos esses conflitos, eles tinham como principal objetivo essa mudança, não é, que era necessária naquele período, que era pôr fim à escravidão. Outra parte bem interessante do nosso capítulo é essa, que mostra as mulheres, não é, que também tem uma longa história de busca por direitos. Para se ter ideia, as brasileiras só puderam começar a votar em 1932, quando foi criada a lei que garantiu o voto feminino no Brasil. Mas nem todas conseguiram praticar esse direito naquela época, pois somente as mulheres casadas, com a autorização dos maridos, as viúvas e as solteiras com renda própria podiam votar. Atualmente, as sociedades se organizam para conseguir que todas as pessoas tenham igualdade de direitos e de acesso a eles, sem enfrentar discriminação por motivo de condição social, grau de escolaridade, etnia, religião e etc. Então, finalizamos a primeira parte do nosso capítulo de História, não é? Onde estamos estudando sobre o que é cidadania, a importância de ser cidadão e, mais ainda, os seus direitos e deveres, não é? Na nossa próxima aula, vamos continuar debatendo esse tema tão importante.